Olá, tudo bem? Você já ouviu falar alguma vez sobre PNL? Por meio da programação neurolinguística, é possível entender melhor como os processos mentais funcionam. E quem vai ajudar a gente com o tema é o especialista em medicina comportamental, José Carlos Carturan. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem, Gisele? Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Eu que agradeço, uma alegria falar com você e com quem nos assiste agora. Tá certo. José Carlos, para a gente começar, o que é a PNL? Começamos bem. PNL é a sigla, a abreviação de Programação Neurolinguística. A PNL é uma metodologia criada na década de 1970 nos Estados Unidos por dois pesquisadores que começaram a perceber que o ser humano carrega consigo padrões de comportamento. Esses padrões, eles acabam sendo solidificados no cérebro e eles acontecem por meio da linguagem. Então, eles começaram a criar meios para entender como isso funciona e técnicas para que nós pudéssemos fazer reprogramações no nosso cérebro e ajudarmos em outras pessoas também. Maravilha! Como que é possível reprogramar a mente? Porque a gente fala nesse tema o tempo todo quando a gente pensa em PNL. Sim, e talvez seja a principal utilização da programação neurolinguística. Todos nós temos uma série de programas que são instalados predominantemente na nossa infância. Algumas linhas de estudo mostram que até 9 anos, outras linhas defendem que até os 11 anos, tudo aquilo que chega até nós é absorvido de modo quase que imediato. A gente brinca que as crianças são como esponjas, por isso é importante os pais terem muito cuidado com o que dizem aos filhos, porque isso, tanto positivamente quanto negativamente, será assimilado. Isso vai formando padrões de programação que vão gerando hábitos, crenças, valores pessoais, meios de comportamento, capacidades, habilidades que vão se consolidando com o passar do tempo. Quanto mais isso perdura na mente dessa pessoa, dessa criança, mais isso vai se consolidando até que nós nos tornamos adultos e fica um pouco mais desafiador de nós mudarmos essa programação. Sim, para mudar esses padrões, então aí é a hora que a gente precisa da ajuda de um especialista, eu imagino. Sim, muitas vezes esses padrões estão tão consolidados que nós precisamos de um especialista para que ele nos apoie nessa mudança de padrão. Principalmente, Gisele, quando há uma ligação em valores e crenças. As crenças são pontos muito importantes das programações que qualquer ser humano possui. No entanto, a PNL tem algumas utilizações que qualquer pessoa em casa, o nosso telespectador, pode fazer. Ai, que bacana, no final do programa eu vou pedir, lógico, dicas aí de exercícios para a gente poder fazer em casa, né? Sim. Mas dá um exemplo, por exemplo, um exemplo de um padrão que pode ser modificado por meio da PNL. Imaginemos o seguinte, uma criança, ela tem ali um direcionamento inicial na escola, em que ela começa a aprender uma determinada matéria e ela passa a ter dificuldade nessa matéria. Quanto mais essa dificuldade for reforçada internamente por meio dos próprios pensamentos, poxa, eu tenho dificuldade em matemática, eu tenho dificuldade nessa matéria, por meio dos professores e até por meio dos pais ou pessoas que estão presentes, mais esse comportamento se solidifica. Como mudar isso? Começar a criar novas referências para que a criança entenda que talvez naquele setor ela não tenha uma facilidade tão grande, mas que ela pode começar a criar uma nova referência para aquilo. A gente chama isso tecnicamente de bypass, é um nome em inglês que é como se fosse nós criarmos uma nova programação. Que ótimo, bom, que bom, né? Tudo tem jeito. Bom, gente, lembrando que aqui na TV Câmara nós temos também a tradução em Libras. Eu quero agradecer a participação da Tamires Caetano, que está aqui do meu ladinho. Muito obrigada, Tamires. É importante falar também que toda a nossa programação conta com essa acessibilidade. E também é importante lembrar que psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, professores, coaches, terapeutas e analistas de recursos humanos são alguns dos profissionais que utilizam das técnicas da PNL. E a repórter Gabi Malaguti foi conhecer um consultório aqui de São José dos Campos que trabalha com essa técnica. Vamos conferir? Superar medos, ter uma nova perspectiva sobre a vida, melhorar o desempenho no mercado de trabalho. Esses são alguns dos resultados que os especialistas em PNL defendem. E eu vim aqui numa clínica médica para saber como que o PNL é aplicado na medicina. Vamos lá? Oi, doutor
Tiago, tudo Olá, bem? Licença, obrigada por receber a nossa equipe. Por favor, sim. Vamos lá bater um papo sobre PNL. Vamos, com o maior prazer. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, existe muita curiosidade, eu acho, das pessoas para saber como que a PNL é aplicada na medicina. Como que é esse processo? E na medicina, ela é muito importante por conta que já começa com a entrada do paciente. Quando o paciente entra, eu já tenho aquela acuidade sensorial para já ver a linguagem corporal da pessoa, porque a PNL mexe muito com a comunicação, e a gente aprende as características da comunicação, que é a linguagem corporal, por exemplo, ela é 55% da mensagem que a pessoa passa. Então eu já começo a perceber algumas mensagens que o paciente já está passando. E a maneira como elas se expressam, elas estão nada mais que fazendo representações internas de como realmente elas estão por dentro. E através da linguagem, como o paciente vai falando, ele vai falando exatamente tudo que está no mapa, que é até um pressuposto da PNL, o mapa não é território, que significa que cada um tem uma história específica, né? Nasceu em época diferente, construiu família diferente, vivenciou coisas diferentes, e aí então vai ter uma base referencial diferente. E nessa base referencial diferente, que foi desenvolvida lá atrás, é a base que que a mente inconsciente dela utiliza para ficar induzindo ela a ter certos comportamentos. Você é médico psiquiatra. Como que na psiquiatria isso pode ajudar as pessoas que são mais ansiosas, mais estressadas, que estão passando por um momento de depressão, por exemplo? Ela ajuda muito por conta do que eu faço aqui basicamente é ajudar as pessoas a quebrar essa programação já que estava dentro delas na mente, né, que são os comportamentos, né, que são todas essas lembranças que elas utilizam para fazer o comportamento delas hoje. Então, se elas mantêm esses mesmos padrões, hoje na sociedade nova, tudo que está acontecendo não está dando mais certo, não está combinando. Então, ela espera um resultado que não vai vir, porque ela está repetindo o mesmo comportamento, mas lá atrás deu certo. Hoje não deu certo, não dá mais. E aí eu ajudo as pessoas a enxergarem isso, esses padrões comportamentais antigos, que nada mais são que crenças, e eu fico aqui o tempo todo. E a PNL tem muitas técnicas, até na própria linguagem, para ajudar a pessoa a quebrar essa crença limitante. Quando quebra essa crença limitante, literalmente a mente consciente não mais limita ela em certos comportamentos. Então a PNL ela passa a ser um auxílio terapêutico junto com o tratamento, é isso? Pode-se dizer? Demais. Tanto é que eu sou psiquiatra e me tornei terapeuta por conta da PNL. Eu comecei a perceber que só através da minha linguagem, que na conversa, as pessoas já começaram a melhorar muito. Eu uso a medicação quando muito necessário, casos graves, mas quando a pessoa está consciente e consegue já trabalhar com elas mesmas, eu uso muito essa linguagem para ajudar elas a quebrarem esses padrões antigos, para que elas consigam criar novos padrões que elas desejam, para elas conquistarem os objetivos delas em qualquer área da vida delas. Então é isso, Gi, eu volto com você aí no estúdio para a gente conversar mais um pouquinho com o especialista sobre o assunto, mas a gente viu que a PNL é sim aplicada na medicina e pode trazer muitos benefícios para o paciente. Muito obrigada, Gabi. Muito interessante, né? A gente pode dizer que a PNL é uma terapia? É um meio de terapia? Dentro das linhas de atuação da PNL, uma delas é a linha terapêutica. Nós talvez não possamos chamar a PNL como uma terapia, mas ela tem técnicas que vão promover intervenções terapêuticas para fobias, para traumas, para hábitos, como roer unhas e até mesmo para registros de comportamentos que podem ou precisam ser mudados na vida das pessoas. E quais os ganhos dos profissionais, né, como psicólogos, psicoterapeuta, psiquiatra, né, que a gente acompanhou na reportagem, quais os ganhos para o paciente e até mesmo para o profissional de aplicar ali, de colocar algumas técnicas de PNL? São vários ganhos, Gisele, principalmente, talvez o principal a ser mencionado seja o dinamismo. Então, os processos de intervenção terapêuticos com a PNL, eles são muito mais breves, muito mais rápidos. Algumas técnicas da programação neurolinguística, como por exemplo, uma que se chama cura rápida de fobias, pode ajudar uma pessoa que tem uma fobia a curar isso em questão de minutos, em uma sessão. Poxa, que bacana, interessante. Sim.
Muito bom mesmo. Na verdade, por meio da PNL, a gente consegue controlar, então, algumas emoções, alguns sentimentos. Isso, nós conseguimos reequilibrá-los, colocá-los a nosso favor. Os sentimentos, muitas vezes, são espontâneos, não é? Até porque eles têm um viés bioquímico. A diferença, talvez, entre sentimento e emoção seja essa. Aquilo que é emoção, ela é algo bioquímica. Então, existe uma química por trás disso. Isso se transforma num sentimento, raiva, tristeza, amor, alegria, e nós conseguimos redirecionar isso, como foi dito. Olha, para cada momento específico, que bacana. E ele falou também em ancoragem. A gente escuta muito essa expressão quando o assunto é PNL. O que é a ancoragem? De modo técnico, e depois eu vou traduzir para um termo mais leigo, mais fácil de entender, é quando nós associamos um estímulo externo, que pode ser visual, auditivo ou sinestésico, e esse sinestésico pode ser por tato, olfato ou paladar, gustação, a um estado interno. Então, é um exemplo bem prático, Gisele. Acho que muitos se lembram daquele nadador que foi campeão olímpico chamado César Cielo, nadador brasileiro. É muito fácil perceber isso em vídeos do YouTube. Ele consegue se preparar para as provas fazendo uma ancoragem. O que ele faz? Antes de fazer a prova de natação, ele para em frente à raia e ele começa a bater com as duas mãos no peito. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo um processo de ancoragem. Isso não é aleatório. Isso foi uma preparação, como nos foi exposta aqui, para um atleta de alta performance. Ela serve tanto para atletas de alta performance quanto para amadores também. Bacana. E para pessoas. Eu posso fazer uma ancoragem para ter êxito numa reunião, para me sentir seguro numa apresentação. Entendi. E da mesma maneira que a ancoragem ela pode trazer esses benefícios, ela também pode lembrar e de repente algum momento ruim. Por exemplo, você falou do cheiro, né, do perfume. Você sentir o perfume de um lugar que você está num momento que não foi muito legal. E aí de repente aquilo também pode atrapalhar uma reunião de trabalho. Certamente. Então dá para inverter também. Dá. A diferença é que essas ancoragens, vamos dizer assim, negativas, elas são espontâneas. Então, o que a PNL fez de início? Qual foi a proposta inicial da PNL? Entender como o ser humano funciona e trazer isso a favor do ser humano. Um exemplo bem legal de ancoragem, que acho que muitos de nós já passamos na vida, é quando a gente termina um relacionamento e tem aquela música, não é, do casal, e a gente está curtindo aquela fossa naquele momento e fica ouvindo aquela música repetidamente. Nós estamos criando uma âncora negativa que vai ficar cada vez mais intensa. E isso, às vezes, vai acontecer, como você disse, espontaneamente. Depois de muitos anos, nós estamos num outro lugar, talvez já com outro relacionamento, nós escutamos aquela música, pode ser um aroma, pode ser um gosto, né, o gosto de bolo de fubá da casa da avó, por exemplo, automaticamente aquele sentimento ele volta porque ele foi ancorado, só que deste jeito inadvertidamente, aleatoriamente. O que a PNL faz? Direciona isso novamente a nosso favor. Tá certo. E como a PNL pode ajudar, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade com a comunicação? Porque muitas pessoas buscam a programação neurolinguística para melhorar a oratória ou para perder a timidez. De que maneira que isso é possível? Por meio de processos de ancoragem, como nós já citamos, e por meio de um entendimento mais amplo do processo de comunicação. Como foi dito numa das reportagens, a comunicação verbal e não verbal, elas compõem o nosso processo de comunicação mais global. Então, quando nós começamos a trabalhar melhor com o nosso corpo, visto que também, como foi dito, a mente e o corpo estão intimamente ligados, a maneira como nós colocamos o nosso corpo reflete na mente e os processos de pensamento que ocorrem na mente refletem na nossa postura física. Então, na maneira de nós colocarmos o corpo, na maneira de nós olharmos para as pessoas e também no jeito de nós colocarmos a linha de pensamento, estruturarmos a linha de raciocínio. O corpo fala o tempo todo, né? José Carlos, a gente ficou devendo para o telespectador a técnica do rapport, que é muito falada, né? E o que é essa técnica? O rapport é uma maneira que nós utilizamos dentro da PNL de estabelecermos uma sintonia com a outra pessoa, criarmos um processo de conexão e de empatia mais rapidamente. Isso pode ser feito por meio de um método chamado espelhamento. Existem várias técnicas de rapport. Talvez a mais famosa seja o espelhamento, onde nós tentamos imitar com respeito, com flexibilidade e bom senso, a linguagem corporal da outra pessoa. Então, se eu percebo que você está com as mãos cruzadas, naturalmente, na nossa conversa, eu cruzo as minhas mãos também aqui para que internamente, inconscientemente, você perceba que nós estamos sintonizados. Isso facilita o processo de comunicação e aquela conexão que você mencionou.
Tá certo. E além do rapport, a gente fala muito também o tempo todo que o corpo fala, né? Sim. Tem aquela questão, de repente eu vou conversar com alguém, a pessoa tá ali com o braço cruzado, já dá para entender ali que ela não tá muito querendo um papo. Sim. E quais outros meios que a gente pode perceber dessa questão, né? Do corpo fala o tempo todo? É importante nós analisarmos o conjunto. Esse exemplo que você mencionou dos braços cruzados talvez seja realmente o mais conhecido. E normalmente as pessoas que estão com os braços cruzados estão um pouco mais fechadas Sim. realmente diante da comunicação. Mas talvez às vezes elas estejam apenas fechadas para prestarem mais atenção. Se os braços estão cruzados, porém o rosto está mais receptivo, ela está sorrindo, balançando a cabeça afirmativamente, talvez seja uma maneira de se estabelecer ali fisicamente para ficar mais confortável. Mas se eventualmente ela possui os braços cruzados, um semblante mais fechado, está com o rosto parado, sem fazer essa conexão de afirmação conosco, é um sinal que talvez aquele não seja o momento mais oportuno para nós dizermos algo, pedirmos algo, oferecermos um produto a ela. Sim, essa questão do corpo fala, inclusive o médico, né, o psiquiatra. Isso. Ele falou na reportagem do primeiro bloco que ele consegue perceber como o paciente chega no escritório, no consultório, na verdade. Então, não é só a postura, né? É um conjunto, na verdade. É um conjunto. Tem que observar tudo. A linguagem que nós chamamos verbal e não verbal. Não é? A linguagem não verbal, que é a postura corporal, ela é responsável pela maior parte da nossa comunicação. Quando há uma incoerência entre aquilo que é dito verbalmente e aquilo que o corpo demonstra, se nós tivermos uma chance só, é melhor confiarmos no que o corpo está dizendo e não no que o verbal está dizendo. Ele fala muito mais do que as próprias palavras, muito mais. Né? Por quê? Porque as palavras, muitas vezes, Gisele, nós conseguimos conscientemente direcioná-las de uma maneira que elas fiquem mais agradáveis, por exemplo. Mas o corpo vai responder a isso de modo completamente inconsciente, natural. Então, ele vai dar sinais de por exemplo, de um desconforto. Tá certo, ótimo, ótimas dicas. Vou aproveitar que você está aqui no estúdio, que é um especialista em PNL, e por favor, né, algumas dicas que a gente pode praticar em casa. Sim, 2 dicas muito práticas e muito objetivas. A primeira delas, mudar a postura corporal. Quando eu percebo que eu estou desanimado, cansado, chateado, até por ter sido tomado por alguns desses pensamentos negativos, mudar a postura corporal, a linguagem corporal, olhando na linha do horizonte, expandindo os ombros, né, estufando o peito e respirando profundamente. É uma dica, por mais simples que pareça, ela tem um efeito absurdamente positivo. E uma segunda dica, essa é um pouco mais curiosa, se eventualmente nós não estamos rendendo o possível, não estamos tão favoráveis num lugar, estamos desconfortáveis, mudar de lugar. Sair do lugar. Um referencial do inconsciente, da mente inconsciente, é o espaço. O referencial do consciente é o tempo. Por isso que as pessoas gostam de dormir no mesmo lado da cama, ocupar o mesmo lugar à mesa. Isso é favorável nestes casos, mas quando nós não estamos muito bem estudando e não está rendendo, por exemplo, a gente muda de lugar, muda o lugar de estudo para dar uma arejada na mente. O inconsciente entende que é uma nova fase, que é uma nova programação. Ótimo, nossa, que dica bacana. Bom, gente, no programa de hoje nós aprendemos que por meio da programação neurolinguística é possível oferecer para a gente aquilo que mais necessitamos. Com a PNL, nós também conseguimos eliminar aquilo que nos atrapalha, garantindo assim melhores resultados. Muito obrigada, José Carlos, pela participação, foi ótima. Foi uma alegria. Nós que agradecemos.